Oiê, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou falar com vocês sobre oratória. Quem que nunca teve dificuldade em falar em público, ou ministrar algum tipo de palestra, seminário, ou ministrar até uma aula, ou fazer algum discurso, participar de uma reunião de negócios, uma reunião entre amigos? Acho que esse tipo de dificuldade faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Eu, particularmente, tenho uma experiência já acadêmica, profissional, nessa questão justamente da oratória, que eu acho que é de suma importância para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, pessoal, enfim. Eu venho trazer aqui umas dicas para vocês que eu acho que são valiosíssimas para que a gente consiga desenvolver essa oratória e fazer com que o nosso discurso, a nossa eloquência, a nossa fala seja cada vez mais clara e dinâmica também, que eu acho muito importante. Para começar, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em Direito, sou advogada e atualmente estou cursando o 6º período da Faculdade de Psicologia. Então, oratória é algo que faz parte da minha vida desde muito tempo. Eu entrei na Faculdade de Direito com 17 anos e eu confesso que eu era bem tímida. Então, assim, eu tinha dificuldade de falar em público por conta realmente da timidez. Com a faculdade, como a gente tem muitos seminários, muitos seminários, congressos, palestras, a gente faz muita apresentação também, a gente discute muito, a gente dialoga muito, isso acabou me auxiliando muito no desenvolvimento da minha oratória. Além do mais, escrita, a questão da leitura também, como são intrínsecas, então a gente sempre faz essa conexão, me ajudou também a fazer esse desenvolvimento. Então, compartilhando com vocês um pouquinho, ela sempre fez parte da minha vida. Então, assim, pra mim foi algo natural para desenvolver com o passar dos anos. Então, hoje realmente a gente percebe a questão da evolução quando a gente coloca em prática todos esses hábitos. E eu percebo isso hoje. Então, eu queria muito compartilhar com vocês técnicas que me ajudaram muito a desenvolver a minha oratória. Então, não necessariamente você precisa ter feito direito ou fazer qualquer tipo de faculdade para conseguir desenvolver, mas utilizando de técnicas corretas e de estimular esse hábito na sua vida, na sua rotina, você consegue adaptar. Então, algo que é muito importante, que eu acho primordial, na verdade, é a questão do hábito de leitura. Gente, leitura é imprescindível. Quando a gente começa a fazer leitura de diversos temas, eu particularmente leio muito, um pouco de tudo. Então eu leio a questão voltada para psicologia, leio sobre saúde mental, leio sobre saúde de modo geral, faço leitura também sobre ficções, assisto muito noticiário, então acho que tudo isso agrega muito ao nosso desenvolvimento. Por quê? Quanto mais a gente tem de conhecimento, quanto mais a gente aprimora o nosso conhecimento em relação à leitura, a gente vai aprimorar a nossa oratória consequentemente. Por quê? Você vai enriquecer ainda mais o seu vocabulário. Quando a gente lê muito sobre, a gente pesquisa muito, a gente conversa sobre temas diferentes, a gente aperfeiçoa toda a nossa rotina, nosso repertório. Então isso me ajuda muito também a aperfeiçoar ainda mais. Então termos diferentes, técnicas novas em relação à pronúncia de palavras ou expressões, a gente consegue absorver muito no nosso dia a dia. Então, através do diálogo. Seja com diálogo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, seus pares. Então, assim, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, tudo isso auxilia também no nosso enriquecimento. Então, essa questão orgânica também, essa construção que a gente vai fazendo no dia a dia também, ajuda muito a estruturar a nossa fala e, consequentemente, a nossa oratória, a nossa postura, a nossa apresentação. Então, eu acho que o hábito da leitura, gente, é imprescindível. Todo dia eu tô lendo alguma coisa. Então, rede social é algo que a gente utiliza muito todos os dias, é uma ferramenta de trabalho e também de conhecimento. Então você pode aperfeiçoar também através da leitura, de algum texto, algo que foi compartilhado, assistir algum vídeo também, eu acho que agrega muito. A forma de você expressar falas, expressar a sua opinião, a sua postura em relação a determinado tópico, a determinado tema, eu acho que isso ajuda muito também e agrega. Então a questão do hábito da leitura é algo que a gente tem que implementar. O que me auxilia muito é colocar como meta diária. Por exemplo, eu leio um pouco de um livro todos os dias e livro dos mais diversos temas. Eu gosto de ler livros acadêmicos e livros de ficção também. Então eu leio romance, eu leio livros que contam histórias que não foram reais, bem como histórias reais também. Eu acho que tudo isso agrega. Essa questão de você estar sempre expandindo o seu conhecimento, ampliando a sua mente em relação a conteúdos diversos, isso também auxilia no repertório de diversidade. Você consegue não só elencar a questão da fala, como também da escrita. A escrita é algo que está interligado. Você tem que ter uma escrita mais criativa, uma escrita mais desenvolta, e o que ajuda muito, gente, além da leitura, é a questão do diálogo. Então, assim, colocar em prática. Nas oportunidades que a gente tem no dia a dia, se for, por exemplo, no âmbito acadêmico, um seminário, um congresso, uma palestra, uma apresentação, só nessa questão
desse dialeto, você já consegue aperfeiçoar também a sua oratória. Eu acho que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, realmente, essa questão de você fazer uma apresentação, você ter essa proatividade também de falar, não, hoje eu vou explicar determinado tema, hoje eu queria conversar sobre determinado tema, em uma roda de conversa, ou um grupo de amigos, eu acho que isso já contribui muito também. O que me ajuda muito, assim, na minha rotina, por exemplo, eu falo muito, sempre gostei de falar. Então, assim, por falar muito, eu me comunico muito com as pessoas. Então eu tenho, só contextualizando aqui, por exemplo, falar um pouquinho da minha trajetória também profissional. Eu trabalhei 10 anos em uma multinacional e eu atuava no setor que lidava diretamente com o público. Então eu falava com as pessoas todos os dias. Falava presencialmente, falava via e-mail, falava via telefone. Então eu creio também que isso me agregou muito conhecimento e também tato na hora de falar com as pessoas, o que também, consequentemente, está interligado ao nosso oratório. A gente tem que ter uma certa postura dependendo do ambiente onde nós estamos. A gente tem que ter uma forma de socializar, de lidar com as pessoas. Então, dependendo do ambiente onde você está inserido, você consegue manter essa postura diferenciada. Então, no meu ambiente profissional, isso contribuiu muito na questão de como me portar diante das pessoas mais diferentes possíveis e como me fazer entender de uma forma eloquente, de uma forma clara, de uma forma respeitosa. Eu acho que isso contribui também muito a gente tratar realmente as pessoas com respeito. Isso vem também do convívio. Então, assim, mesmo se você não tiver experiência, obviamente, em lidar com atendimento ao público ou falar diariamente com as pessoas, a gente consegue desenvolver com o que a gente conversou anteriormente. Leitura, prática, diálogos diários com as pessoas. Eu acho que isso contribui muito, gente. A questão do conhecimento em si, a gente buscar conhecimento nos diversos nichos. Então, por exemplo, vem a questão agora acadêmica. Você está na faculdade, você está inserido naquele âmbito com pessoas mais diferentes possíveis e você tem algum receio em relação a apresentar algum tipo de trabalho, apresentação de slide, que a gente sabe que é muito comum na faculdade. Treino. Gente, treina. Eu cansei de treinar. Eu treinava, eu falava em voz alta, sozinha no meu quarto. Eu lia o slide, montava assim o conteúdo, a estruturação. Eu nunca gostei de slide com muito texto, por exemplo. Então eu colocava pontos que me ajudavam a me nortear. Então eu sempre treinei muito essa questão justamente para ter um desenvolvimento mais leve e natural na hora da apresentação. E isso contribuiu muito também, que é essa questão de você ter uma postura mais dinâmica, sabe? Em relação ao que você quer compartilhar para as pessoas. Então isso me ajudava muito. Treino, prática. Sempre me ajudou muito e eu acho também que a questão de você colocar encaixar na sua rotina esses hábitos diários, como eu falei pra vocês, a busca do conhecimento e também a troca de conhecimento, isso contribui muito também pro nosso desenvolvimento interpessoal. A gente consegue desenvolver, inclusive, a nossa característica. Cada um tem uma característica diferente na hora de se apresentar, então, de falar, de se manifestar. Eu tenho a minha característica de ser muito comunicativa. Então, eu tenho facilidade em falar de uma forma mais desenvolta com as pessoas. Obviamente que tem momentos que a gente tem que ser mais contido, dependendo do âmbito onde você esteja inserido. Mas no dia a dia, eu sou uma pessoa que busco realmente ter trocas. Então, trocar conhecimento, compartilhar experiências, tudo mais. Então, dependendo do ambiente onde eu estou inserida, eu consigo me adequar. Mas por conta justamente, gente, da disciplina e do hábito. Quando a gente mantém um hábito de adquirir conhecimento, de desenvolver nossos estudos, não só para fins acadêmicos, mas para fins realmente de desenvolvimento pessoal mesmo, uma evolução enquanto ser humano. A gente está sempre em busca de evoluir e de buscar mais conhecimento. Eu acho que isso contribui muito também. Isso traz pra gente uma bagagem muito bacana, bagagem a nível intelectual também, que é justamente essa questão da gente conseguir compartilhar nossas experiências por meio da escrita, por meio da fala, por meio da nossa apresentação. Eu acho que a oratória tem toda essa combinação, essa junção de uma escrita mais criativa, mais elaborada, que vem da leitura, que vem do nosso conhecimento que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, bem como a nossa postura, a nossa forma de apresentação, a nossa forma de nos trajarmos, a nossa vestimenta. Então, assim, tudo isso tá alinhado à forma como a gente quer que as pessoas nos percebam. Então eu acho que isso é muito importante, é uma ferramenta realmente que ela serve para todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é imprescindível, gente, a gente saber se fazer entender, a gente saber conversar, a gente saber dialogar. A nossa língua ela é algo tão rica, ela é uma área realmente tão vasta de conhecimento. Por que não aprimorar ainda mais? Eu acho que realmente isso traz um embasamento ainda maior, uma postura ainda mais de impor, não de impor na verdade, mas assim, de você conquistar
é respeito das pessoas, de você se fazer, poxa, aquela pessoa, caramba, eu vou convidá-la para participar da palestra, eu vou convidá-la para apresentar o seminário, eu vou convidá-la para participar desse evento da empresa. Eu quero que ela participe desses momentos porque eu sei que ela vai agregar muito. Ela tem uma postura excelente, ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. Eu acho que ela consegue desenrolar qualquer tipo de assunto. Então essa imagem que a gente quer passar para as pessoas é justamente isso, de ter uma postura adequada, dependendo do ambiente onde você esteja inserido, mas de sempre buscar a evolução, sempre buscar o conhecimento. Eu acho que isso é uma técnica, na verdade não é uma técnica, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Ninguém nasce sabendo, tudo a gente vai desenvolvendo. Então eu compartilhei um pouquinho para vocês da minha história, que realmente me tornou a pessoa que eu sou hoje, me ajudou a me transformar na pessoa que eu sou hoje. Mas assim, essas dicas que eu tô compartilhando, qualquer pessoa pode implementar no seu dia a dia. Leia um livro. Gente, tem tantos livros incríveis hoje em dia que falam sobre o poder do hábito, que falam sobre rotina, que falam sobre produtividade. Eu acho que a gente consegue elencar os mais diversos temas em uma roda de conversa com amigos, por exemplo. Você pode falar desde da situação econômica do país até ao último lançamento, a última tendência de moda. Então, assim, tudo isso serve para agregar. Você está lendo algum livro, compartilha com seus amigos, conversa com seus familiares sobre. Talvez eles tenham um ponto de vista diferente de você, isso agrega, isso enriquece o nosso diálogo. Eu acho que você se mantém em constante movimento em relação à fala e obter conhecimento por meio dos mais diversos nichos e canais contribui demais para o nosso desenvolvimento. Eu acho que essa é uma dica importante que eu venho trazer para você, esse tópico que eu acho apaixonante, na verdade, oratória. Então, está interligada, né, na minha área de atuação também, na minha área de estudo, mas eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sinto que muitas pessoas também precisam desse empurrãozinho, sabe, para aperfeiçoar ainda mais. E ainda tem um pouco de receio, um pouco de medo, a timidez às vezes atrapalha muito, mas foi o que eu falei para vocês. É hábito, é rotina, é paciência. A gente vai todo dia evoluindo um pouquinho. Não é do dia pra noite que a gente consegue, do nada, já conseguir falar em público e conseguir interagir com as pessoas. Para gravar esse vídeo, por exemplo, foi uma evolução. Então, assim, pra mim, realmente é um desafio que eu tô conseguindo enfrentar agora também, de falar aqui com vocês, de passar essas dicas também, de me expor na internet, que é algo que muita gente foge também. Mas eu acho que a gente também tem que saber enfrentar, não nossos medos, mas, assim, saber superar as adversidades e buscar evoluir. Eu acho que isso vem realmente pra agregar. O meu propósito aqui com o canal é de propagar conhecimento, é de falar com vocês, de divulgar, de compartilhar situações que eu já passei na minha vida e que eu acho que vai contribuir muito pro desenvolvimento de vocês. Então aqui a gente vai falar muito sobre isso. Dar dicas de estudos, dicas de comportamento, dicas também relacionadas a aprimoramento do nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho também que a questão também do âmbito profissional, na área que eu tô inserida, que é a psicologia, que é realmente a área que eu persigo agora e futuramente vou me formar, também vou trazer muitos conteúdos também sobre, eu acho que vai agregar muito também. Eu acho que a gente tem que ter esse compartilhamento de informações, a internet tá aqui pra isso. Então, gente, sem medo, sem receio, vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática o hábito da leitura, que é algo tão enriquecedor, manusear um livro, folhear, pesquisar coisas novas. Isso incrementa tanto no nosso dialeto, no dia a dia, nossos diálogos, as nossas trocas, nossas conversas. Então, bora trazer isso mais pro nosso dia a dia também, que eu acho que isso vai contribuir demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem colocar aqui nos comentários também. E já sabem, curtir, compartilhar, divulgar esse conteúdo e divulgar conhecimento também, que eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra ter trocas e compartilhar muito conhecimento e muito conteúdo. E é isso, até mais!